Essa história começa quando os meus pais se separaram porque o meu pai traiu a minha mãe com a minha tia. E pouco tempo depois, meu pai já estava com várias namoradinhas, mas nenhuma sério. Até que ele conheceu a minha atual madrasta. Ela, na época, era viúva, mãe de 3 filhos e morava no sítio. O filho mais novo dela era da minha idade, 6 anos. O do meio, 8 e o mais velho, 12 anos. E o meu pai foi morar no sítio com ela. A nossa guarda era compartilhada. Então, no meio de semana a gente ficava com a mãe e no final de semana a gente ficava com o pai. E nas férias também era compartilhado. Mais ou menos uns 2 anos depois, quando eu já estava com 8 anos, minha mãe mandou eu e o meu irmão para a casa do meu pai para a gente passar Natal na casa dele. Só que quando a gente chegou lá, a gente não passou Natal na casa dele, a gente passou Natal na casa da irmã da minha madrasta. Nesse dia do Natal, meu pai só tinha uma moto para andar, então ele colocou os 4 rapazes no ônibus e eu fui de moto com a esposa dele. E era uma estrada de chão, uma casa bem simples. A gente chegou lá, a casa era bem de terra, não tinha cerâmica e também não tinha porta. E nesse dia, estava chovendo muito mesmo. Já era mais ou menos umas meia-noite, 1h da manhã, quando todo mundo já tinha comido e decidiram voltar para casa. Mas o meu pai não quis que eu voltasse de moto com ele, porque estava chovendo, estava barro, estava perigoso para voltar para casa. E aí ele colocou os 3 rapazes no ônibus e deixou o filho mais velho da minha madrasta, que na época tinha 14 anos, na casa da tia dele. E falou para eu dormir lá também, que amanhã eu ia de ônibus com o filho mais velho da minha madrasta. Como a casa era muito estranha e tinham pessoas que eu não conhecia, eu comecei a chorar, pedindo para o meu pai para, por favor, não me deixar ali. Mas o meu pai falou que era perigoso, que no outro dia me levava. Mal sabia ele que o perigo estava ficando comigo. Bom, já era mais de 2 da manhã. Os adultos, todos já estavam bêbados e todo mundo capotado. A irmã da minha madrasta, vamos chamar ela de tia, me colocou para dormir no quarto dela. E ela colocou um colchão no chão. Lembra que eu falei que a casa não tem porta? Pois é. Eu deitei no colchão no chão e estava muito escuro, estava todo mundo dormindo. Estava uma escuridão danada. Quando passou um pouquinho, eu senti mexer na minha coberta. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Eu estava com um vestidinho rodado verde e de calcinha. Eu não tinha hábito de usar calça e nem short. Eu gostava muito de vestido, sempre fui muito feminina. E por mais que eu tivesse 8 anos de idade, eu era tão miudinha, tão magrinha, tão esmirradinha, que eu parecia ter uns 5 aninhos. Enfim, quando eu senti mexendo na minha coberta, eu paralisei. E aí, eu senti mexendo em mim. E eu não conseguia me mexer. E aí, de repente, colocaram uma mão na minha boca. Literalmente uma mão na minha boca. E eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nada. E eu não conseguia enxergar nada também. E aí, de repente, puxou a minha calcinha. E aí, começou a me penetrar. E doía muito, muito mesmo. Era uma dor extremamente insuportável. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia mesmo. Eu só queria que aquilo acabasse.